Olá, bom dia. O Sergipe Rural está no ar. Confira os destaques desta edição. Dia de campo. Embrapa Tabuleiros Costeiros abre as portas de campo experimental no Médio Sertão do estado para apresentar os resultados positivos de pesquisas no plantio de milho e soja com a braquiária. SE 255, obras de construção da rodovia estadual que promete otimizar o escoamento da produção agrícola do agreste do estado, segue em ritmo acelerado. Cultura agrícola tradicional. Depois de períodos de altos e baixos, cultivo do fumo volta a atrair produtores rurais do município de Lagarto. E ainda, o talento na arte do bordado de grupo de mulheres de uma cooperativa de Poço Redondo, no Alto Sertão Sergipano. Essas são as nossas manchetes, então fique com a gente, porque o Sergipe Rural já está no ar. A Embrapa Tabuleiros Costeiros abriu as portas do campo experimental em Nossa Senhora das Dores, no Médio Sertão Sergipano, para apresentar os resultados de pesquisas nos plantios de milho e soja consorciados com a braquiária. O trabalho é fruto de 7 anos de dedicação dos técnicos do órgão e foi apresentado durante um dia de campo. A reportagem é de Lícia Moura e Jorge Henrique. A estrutura montada no campo experimental da Embrapa Tabuleiros Costeiros em Nossa Senhora das Dores é para receber produtores rurais, assistentes técnicos e outros profissionais do mundo agro para o dia de campo. O objetivo é demonstrar a viabilidade do plantio de soja e milho na região do Cealba, que compreende Sergipe, Alagoas e Bahia. Num ano que nós tivemos de tão seco, como foi 2018, em que nós tivemos uma grande quebra da safra em função da seca em todo o estado, é a oportunidade de a gente mostrar um sistema em que a gente vai estar colhendo soja numa produtividade muito boa, apesar dessa questão da seca que foi tão grave no estado este ano. E é uma tecnologia que vocês estão apresentando que é barata, né? Então isso foi realmente pensado durante a pesquisa em trazer algo que resolvesse o problema, solucionasse a questão, mas que não encarecesse tanto ao bolso do produtor? É isso. A gente já conhece grande parte dessas técnicas, a questão da cobertura com a braquiária, nós sabemos o efeito que isso pode trazer em termos de sustentabilidade. O que nós fizemos foi avaliar na região, e tivemos esse resultado extremamente positivo com relação à questão da seca. Então a ideia é trazer essas práticas, são práticas comuns, elas são práticas importantes para o restabelecimento da fertilidade do solo e também na questão econômica em termos de diversificação. Então são práticas que são acessíveis para aqueles que já são produtores de milho hoje. O que a gente está trazendo é uma alternativa a uma condição que ela não é sustentável caso se mantiver durante muito tempo. O milho foi apresentado em 2 parcelas experimentais. Uma mostra o plantio convencional, sem o consórcio de outra cultura. Já no outro experimento, o milho foi plantado consorciado com braquiárias. Esse aqui é um experimento que vem sendo conduzido desde 2012, então ele já está no 7º ano de plantio, onde a gente compara alguns sistemas de produção, onde a gente considera a cultura do milho, a cultura da soja e o capim entrando como uma terceira cultura aí, que seria a pastagem para boi, ou seja leite ou seja carne. Então essa parcela que a gente está mostrando aqui atrás é um tratamento que a gente considera o mais convencional, que é o que vem sendo feito pela maior parte dos produtores, onde você tem aração, tem gradagem, há uma movimentação intensa do solo e o cultivo do milho no sistema de monocultivo, ou seja, você planta milho após milho, ano após ano. Então isso aqui já está no 7º ano que é feito isso. Numa parcela ao lado, já é um sistema um pouco melhorado, onde esse milho ele é cultivado junto com o capim. Qual o objetivo desse capim? Ele tem dupla finalidade, seja para formar a cobertura morta no sistema de plantio direto ou para ser utilizado como pastagem, por isso que tem a dupla finalidade. E qual a vantagem disso? A quantidade de solo que é explorada pelo sistema radicular dessas braquiárias é muito grande, então isso aumenta a infiltração da água no solo, aumentando a conservação em combinação com a cobertura, que diminui a evaporação dessa água e a gente consegue ter
uma conservação de água em anos ruins de chuva, como ocorreu esse ano aqui, que choveu menos de 300 milímetros durante o ciclo da cultura. O milho ainda conseguiu ter uma produtividade expressiva graças a essa cobertura que a braquiária forneceu, conservando a água do solo num ano de déficit hídrico. Outro resultado bastante positivo dessa tecnologia se deu no cultivo da soja. Essa técnica, né, é fundamental. Nós estamos numa região que essa oscilação obriga o agricultor a utilizar técnicas de conservação de água. Então aqui vocês vão ter imagens, né, assim, os agricultores que vierem, vendo a diferença numa planta de soja onde tinha braquiária e onde não tinha. Né, a questão do porte da planta, um ciclo normal, o número de vagens, o enchimento de grãos muito maior, os grãos mais pesados. Então, enquanto numa área onde não tinha a braquiária, você já percebe que rapidamente ela sente o déficit hídrico, a falta de água, e ela já começa a antecipar o ciclo dela, já começa a ter abortamento de flor, abortamento de vagem, consequentemente uma produtividade muito menor. Então, eu acho que esse evento ele deixa claro que existem técnicas de conservação de água no solo, existem técnicas que o agricultor pode se proteger para esses anos que eventualmente de pouca chuva. Levamos os exemplos daqui e a gente considera que é o espelho para o trabalho que a gente vem fazendo lá, coordenando no estado uma comissão de grãos desde 2015. Então a gente sempre procura vir aqui acompanhar esse trabalho que a Embrapa faz, como também o trabalho que é feito pela Embrapa também em tabuleiros costeiros no estado de Alagoas, só que numa escala um pouco menor. Aqui a escala é mais ampliada, aqui a gente tem informações outras que a gente ainda não está fazendo experiência no nosso estado. Então para a gente passa a ser referência e várias coisas que a gente discute aqui nós também apresentamos lá. Os visitantes deste dia de campo têm a oportunidade de observar os resultados e benefícios do plantio com braquiárias em relação ao sistema convencional e assim tirar suas próprias conclusões. Eu acho que essa parceria entre a soja e o milho e a braquiária não tem volta. Isso é o futuro. Eu já faço há 2 anos milho, braquiária e sorgo com sucesso. Aprovado. Eu aprovo e assino embaixo. A gente vê que a Embrapa tem o seu papel fundamental com essa pesquisa, com esses experimentos e trazendo o produtor para fazer esse compartilhamento aí de informações junto e trazendo um resultado que eu acho que é o mais efetivo justamente para a nossa cadeia produtiva do milho. A gente está vendo a integração aí da braquiária, do decumbis, vendo os experimentos qual o melhor dá, a rotação do consórcio de boi, milho, soja, e é isso que o produtor vem procurando. É um caminho sem saída, a gente fazer essa rotação, até para a sobrevivência da própria cultura do milho aqui na região, cultura essa que traz tanta rentabilidade e ganhos econômicos para a região aqui do Ceará, principalmente no estado de Sergipe. Só que a gente está englobando aqui o nordeste da Bahia e o estado de Alagoas e eu acho que o caminho é esse aí, tecnologia, investimento e resultado, que o produtor tem que viver é de resultado. Nos dias 12 e 13 de novembro, no Centro de Convenções Ruth Cardoso, em Maceió, Alagoas, vai acontecer o 4º Seminário de Grãos e as inscrições já podem ser feitas pela internet. Vamos falar agora de previsão do tempo. Os últimos dias do mês de outubro em Sergipe prometem ser de muito calor e tempo abafado. Confira no mapa o que prevê a meteorologia para os próximos dias no estado. O sol forte predomina na transição entre a última semana de outubro e a primeira semana de novembro em Sergipe. Na região litorânea, o tempo fica abafado no sábado e no domingo e a sensação de calor é ainda maior. Na segunda e na terça, o dia fica parcialmente nublado, com possibilidade de chuva rápida em parte do agreste sergipano. No sertão do estado, o tempo segue firme e sem previsão de chuva. Na quarta, quinta e sexta, a sensação de calor aumenta ainda mais com a chegada de uma nova massa de ar quente. A temperatura durante a semana deve variar entre 23 e 36 graus. No município de Pirambu, a temperatura deve chegar aos 33 graus, 34 em Salgado e 35 graus em Pedra Mole.
A seguir, a gente destaca o andamento das obras de construção da rodovia SE 255, que promete, quando estiver concluída, revolucionar o escoamento da produção agrícola no agreste sergipano. E ainda, vamos falar sobre a produção do fumo em Lagarto, que depois de períodos de altos e baixos, volta a atrair as atenções na lavoura. É depois do intervalo. O Sergipe Rural volta já. As obras de construção da rodovia SE 255, mais conhecida como Rota do Agreste, seguem em ritmo acelerado. Para se ter uma ideia, mais de 50% da via já recebeu pavimentação asfáltica. A rodovia, que tem a extensão de 52 quilômetros, promete revolucionar o escoamento da produção agrícola na região. Confira os detalhes na reportagem. Já são 20 quilômetros de pavimentação asfáltica. A maior parte está concentrada na primeira etapa da obra, que compreende 28 quilômetros. O trecho fica em Itaporanga da Ajuda e atende aos povoados Cajueiro, Garoba, Iraque e Mata do Alecrim. Os agricultores da região já sentem o benefício da obra. Essa pista aí foi bom demais, né? Porque ficou tudo mais fácil. As verduras ficaram tudo vermelho por causa da poeira e agora ficou bom. Porque a gente vende muita verdura e o carro vem para agora na porta. E antes era mais, vinha, né? Mas era mais trabalho. Ninguém queria vir por causa da poeira, o carro cheio de buraco. E agora tá bom. Antes era uma coisa braba, era uma poeira braba. Fazia mal até os olhos. Hoje em dia dá uma facilidade. Não tem poeira, mais rápido para ir na Itabaiana, volta rapidinho. Questão de meia hora agora. Melhorou. Antes era 2 horas de relógio para chegar em Itabaiana. Hoje em dia ficou mais prático. Na segunda etapa, são 10 quilômetros de pista. Aqui, 4 quilômetros ainda está assim, na fase de terraplanagem. Seu Marcos acompanha a obra da porta de casa e não verá a hora da conclusão. Estou ansioso pelo término dessa obra. Para mim vai ser bom moda poeira, vai valorizar meu imóvel mais um pouco. E pelo trânsito da verdura aqui, que nós sofríamos muito aqui nessas estradas aqui, carro atolando, essas coisas. A conclusão desta segunda etapa está prevista para outubro deste ano. E a terceira etapa, com mais 15 quilômetros, tem previsão de conclusão no final de 2019, que é o prazo final da obra. Quando concluída, esta obra fortalecerá a economia. É que esta via de acesso facilitará o escoamento da produção agrícola, ligando o agreste ao norte de Sergipe e o sul da Bahia. No total, ela mede aproximadamente 53 quilômetros. Teremos 2 pontes, sendo uma de 20 metros e outra de 40 metros. A rodovia ela tem em sua totalidade 10 metros de faixa de rolamento. Ou melhor dizendo, ela tem 10 metros de largura com asfalto, sendo que eu tenho 7 metros de faixa de rolamento e 1,5 metro para cada lado de acostamento. Ela beneficiará diretamente aos produtores de hortifrutas. Então esse pessoal, sem sombra de dúvida, trará benefícios inegáveis para a população local e também para o escoamento dos grãos. A nova rodovia faz parte do quadro de obras do Proinvest e corresponde a um investimento superior a 63 milhões de reais, sendo mais de 5 milhões referentes a indenizações pagas pelo Estado. Concluída, a rodovia 255, chamada de Rota do Agreste, atenderá a 11 povoados dos municípios de Itabaiana, Areia Branca, Itaporanga e São Cristóvão. Essa rodovia ela trará um benefício e também desafogará consideravelmente a BR-235. Então todo o pessoal do agreste sergipano que queira ir para Salvador, ele não tem mais a necessidade de ir pela BR-101, BR-235, chegando em Aracaju, pegar a BR-101, sentido Salvador. Hoje, o pessoal que queira ir para Salvador, ele pode entrar justamente nessa rodovia, onde terá tranquilo acesso e diminuirá, sem sombra de dúvida, o seu trajeto em 15 quilômetros. E agora a gente vai ao centro-sul do estado para mostrar que o cultivo de um produto bastante tradicional no município de Lagarto voltou a atrair as atenções dos produtores, o fumo. Depois de períodos de altos e baixos, o momento é favorável para quem investe na cultura. Veja o porquê.
Fumo de rolo, crioulo ou de corda é um tipo de tabaco, aquele que pode ser utilizado nos cigarros industrializados e nos cigarros de palha, os ditos fumo caseiro. Em Lagarto, distante 75 quilômetros de Aracaju, a produção do fumo está voltando a animar os produtores rurais. Em operação desde 1987, o perímetro irrigado Piauí, aqui em Lagarto, mantém produtores de fumo. É que apesar da redução do consumo de cigarros, o mercado ainda oferece uma boa demanda. Na década de 80, tinha muita gente que produzia fumo. Os produtores aqui do perímetro, em torno de 70% a 80% produzia fumo. Depois foi caindo, ficou em torno de 10% a 12%. E com a falta do produto, o preço se elevou. Aí agora está surgindo de novo, muita gente está plantando até usando a irrigação e plantando fora de época. Então o cenário hoje para quem planta fumo é positivo? Positivo, estão vendendo bem o preço. Na hora que faz já estão vendendo a R$10 o quilo, ele pronto, assim, sem estar ainda no processo de consumo. A demanda é tão boa que seu Emanuel, além de plantar, também compra o fumo de outros produtores para revender em maior quantidade às indústrias. Eu compro dos agricultores aqui próximos da região e revendo nas firmas, em Alagoas, lá em Arapiraca, revendo também aqui no Maratá, no Fumo Rocha, e assim desse jeito. Anos que não dá, a gente tem paciência, vai à luta, e anos que dá, é rentável. Sabendo trabalhar, é rentável. Hoje, o lucro de mercado do fumo não está associado à alta produtividade, mas sim ao preço mais elevado. E isso tem estimulado o plantio até mesmo fora de época. Com o apoio da Cohidro, os produtores do perímetro não ficam à mercê da chuva e podem plantar o ano inteiro. A produção vinha vazada, ou seja, pouca. Aí, esse ano, provavelmente, o preço melhorou e o pessoal está optando plantar fora de época, na irrigação, na água da barragem, no gotejo. Do plantio à colheita são 6 meses. Uma mesma planta pode brotar várias safras. Ao colher, as folhas ficam no chão por 1 hora, até serem levadas ao varal. Ali elas ficam penduradas por 8 dias no sol. Daí seguem para o processo de destalagem, que é a retirada dos talos. É nesse processo que Dona Wanda trabalha há anos. As mãos escurecidas reafirmam a lida que vem desde a infância. 50 anos, porque eu estou com 60, vou fazer 67, desde criança que eu trabalho. Nós todos plantava fumo, mandioca, era o que nós fazíamos por vida. Aí depois me casei e continua a mesma luta. E o marido com os tempos deixou que ficou fraco, mas depois agora ele morreu, aí eu continuo com os fios. Trabalhando, viu, gente? Gosto. Dona Wanda, depois de ajudar o pai e o marido, agora trabalha com o filho. É o Juliano que recebe a ajuda das mãos que conhecem bem o trabalho. E por falar nisso, o trabalho aqui não falta. Após a retirada dos talos, as folhas são mergulhadas na água e em seguida são enroladas uma na outra, formando uma grande corda. Desde os 18 anos para cá que eu planto, dá para sustentar bem minha família. E tem outras plantas que a gente planta junto, assim, maniba, que a gente maniba, né? Planta junto e colhe, quando termina um, consegue colher o outro depois com o tempo, assim. Outra forma mais rápida de fazer a corda de fumo é usando a engenhoca a traveio, só que ela exige mais mão de obra. Seja de forma manual ou usando a engenhoca depois da corda pronta, o processo de secagem é o mesmo. Dura 30 dias. E durante essa fase é preciso mudar diariamente a corda de um rolo para outro e, em hipótese alguma, pode molhar. Por isso, há sempre uma lona por perto, para evitar a perda do material em caso de chuva. Desta forma, ela ganha essa cor escurecida, o que indica que está pronta para ser entregue às indústrias. Dá para a gente dar uma renda boa, dá para colher bem. A Cohidro sempre está à disposição de todos os produtores e estamos aqui à disposição de todos que queira plantar e alguma dúvida para tirar. Em instantes, nossos repórteres viajaram ao Alto Sertão Sergipano para conhecer o talento de um grupo de mulheres de Poço Redondo que são craques na arte do bordado. Não saia daí, o Sergipe Rural volta já.
Já estamos de volta. Agora a gente viaja ao Alto Sertão do estado para conhecer a história do grupo de mulheres de uma associação do município de Poço Redondo que se destaca na arte do bordado. São as bordadeiras do povoado Sítios Novos. Acompanhe. Quando pensamos em sertão, pensamos em seca e muito calor. Mas nesse terreno árido florescem histórias de gente batalhadora. Estamos aqui no povoado Sítios Novos, em Poço Redondo, e vamos conhecer uma dessas histórias. O sertão sergipano é dotado de um povo trabalhador, feliz e com espírito empreendedor. Um exemplo disso é a Cooperativa das Bordadeiras de Sítios Novos, fundada em 2003 no distrito rural de mesmo nome, que fica a 16 quilômetros da sede de Poço Redondo. Muitas dessas mulheres bordavam como hobby, mantendo a tradição passada de mãe para filha, mas conseguiram inovar e tornar ainda mais bela uma das mais tradicionais técnicas artesanais, os bordados redendê e ponto de cruz. Iniciei com a minha tia, vendo ela fazendo, e eu me interessei, gostei e fui aprendendo aos poucos. Ela sempre fazia em casa e eu ficava ali só olhando, aí fui aprender. Ali eu bordando eu fico mais leve, os problemas afastam um pouco, eu me interesso só naquilo ali. As 20 bordadeiras passaram por oficinas de associativismo, melhoria técnica, gestão de produção e comercialização, além de melhorias de produto. Cada uma bordava em sua casa e não... Quando terminava de bordar a peça, vendia por qualquer preço. A gente não valorizava a matéria-prima. Aí chegou uma equipe de gente aqui, né? Reuniu as mulheres. E aí a gente foi se reunindo. Tivemos a oficina para a bainha, para cantinho, como medir uma peça, que tem a metragem tudo certinha. E o avesso perfeito também, que a gente bordava. Botava de um ponto para outro, a gente ultrapassava aquela linha. As cores de linha a gente não sabia fazer combinação, era do jeito, aquelas linhas tudo forte. E aí, essa equipe chegou aqui e a gente aprendeu mais. E como é que era antes, o preço das peças, e como é que ficou depois? Valorizou as peças? Valorizou, né? Ficou mais valorizado, porque hoje a gente olha para as peças que a gente faz assim, só o avesso perfeito, você não sabe nem qual é o direito nem o avesso. Ficam as peças bem feitas, valorizadas. Além dos tradicionais redendê e ponto de cruz, as bordadeiras de Sítios Novos se destacam pelo bordado com acabamento de bainha aberta. A mistura de técnicas artesanais e design contemporâneo dá aos jogos americanos, guardanapos, caminhões de mesa produzidos por aqui, belezas únicas e originais. Ao mesmo tempo em que aprimoraram essa arte de fazer, exercitaram práticas sociais de organização produtiva, que resultaram na formação da Cooperativa das Bordadeiras de Sítios Novos, um sonho a mais. O nome, escolhido pelo grupo, exprime o sentimento do sonho alcançado com esforço, dedicação e solidariedade. Continuemos e foi dando certo, a gente não tinha local, aí o prefeito ele cedeu uma garagem para a gente ficar. Aí antes de terminar o mandato dele, ele tinha esse prédio aqui, que era antigo postinho. Aí doou para a gente e a gente foi aprendendo e cada vez mais a gente está aprendendo, né? E o Sergipe Rural de hoje termina aqui, mas você pode ajudar na produção do próximo programa. Só enviar e-mail para sergiperural@perip.se.gov.br ou através do WhatsApp do programa. Anote aí o número 99894-6691. Obrigado por sua companhia e até o nosso próximo encontro.